Olá, estamos iniciando mais um podcast da Unidave, mais um Abstract, e este é uma edição especial de final de ano. Estamos aqui com o nosso reitor, o professor Alcir Teixeira, que vem fazer aí uma retrospectiva deste ano de 2024. Professor Alcir, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, eu agradeço essa oportunidade novamente. Sempre é um prazer imenso a gente poder falar um pouco e inteirar a nossa comunidade acadêmica, para se inteirar, né, do que nós estamos efetivamente fazendo. Então, todos os anos são desafios, mas de muitas conquistas também. Então, nós comemoramos assim a força da garra do time que nós temos para enfrentar os desafios e depois a superação, que é o essencial. Então, nós passamos por um ano de reconstrução de um período da enchente de 2023. Foi assim muito difícil, tivemos que acelerar muitas obras, muitas reformas que não estavam previstas, mas aproveitamos a oportunidade para já nos adequarmos a um nível mais alto de cheias aqui. Então, o que nós procuramos fazer é evitar amenizar o retorno às aulas. Então, nas salas de aula, procedemos uma reforma nos pisos, todo cerâmico, para evitar pisos de madeira, evitar a infiltração com tomadas embutidas e evitar a infiltração de água. São apenas alguns detalhes que, então, ele passou a ir além da reforma. Estamos concluindo, inclusive, obras que nós estávamos programados. É natural que foi um período muito chuvoso esse ano, está com cara de inverno ainda, né? E, pelo menos de outono, né? E isso fez com que algumas coisas atrasassem, mas em fevereiro, certamente, no reinício, então, do ano de 2025, nós vamos estar plenamente preparados, os alunos não vão ter os transtornos que tiveram, os nossos professores, nossos colegas administrativos também, porque era obra direta, que onde você andava, nós estávamos trabalhando e não conseguimos cumprir no tempo exato, por causa de chuva, e uma série de consequências que surge durante o transcorrer das obras. Sempre os imprevistos acontecem, né? Você quer fazer uma coisa, tem que aumentar. É que nem uma reforma que você faz, às vezes é mais fácil construir uma edificação nova do que reformar uma antiga. Então, nós estamos muito satisfeitos e agradecemos muito, inicialmente, toda a nossa comunidade acadêmica, os nossos alunos, os nossos colaboradores aqui, tanto professores quanto administrativos, porque entenderam, porque aqui dentro, fazendo obra, sempre há um desconforto, há barulho, e todos compreenderam que era para o bem, para a melhora do nosso ambiente, para nós nos colocarmos melhor aqui dentro. Professor Alcir, o professor comentou, né, das cheias, então, esse é o primeiro ano da segunda gestão do professor e da professora Patrícia, aí à frente da Unidave, e o ano já começou com esse desafio, né, de reorganizar a Unidave pós-cheias, mas quem começou o semestre letivo aqui na Unidave em fevereiro, né, jamais poderia imaginar que a instituição teria sido afetada, né, pela forma como, né, ela já estava linda, né, limpa, organizada, porque aqui até o imprevisto é planejado, né, professor Alcir? E eu quero entrar aqui num tema que é o nosso planejamento estratégico. Então, a Unidave, ela consegue superar todos os seus desafios com muita prontidão ao longo desses 58 anos, porque ela é gerida, né, por pessoas que pensam, né, no longo prazo. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o nosso planejamento estratégico, alinhado com o PDI, com a nossa missão, valores. Exatamente. O PDI é o nosso plano máximo, o Plano de Desenvolvimento Institucional. Ele que é o órgão máximo que nós temos em termos de planejamento, que é muito bem conduzido pelo professor Dr. Douglas. E nós temos alinhado o planejamento estratégico, que não só a estratégia, como a tática e operacional. Normalmente, nós pegamos o PDI 5 a 6 anos, mas nós temos um olhar mais distante, um olhar aí de 10 anos para frente. E o planejamento estratégico é 5 anos, mas muito dinâmico, a gente pode ir se adequando. E as nossas ações estão todas contidas, o plano anual das nossas metas, o nosso guia, a nossa bússola, é o nosso planejamento, que norteia realmente, então, todas as nossas ações sincronizadas, tanto a parte do contencioso legal, que nós dependemos de burocracias, de muito papel, em função de atividade ser muito burocrática, que é a parte de regulação, a parte agora também de prestações de contas.
em função da universidade gratuita, ele mudou bastante, ele ampliou os trabalhos da nossa equipe, em muito até. Então, nós estamos sempre fazendo os ajustes. O nosso planejamento, ele por si só, ele deve ser uma peça dinâmica. Eu sempre costumo dizer que nem todos calçam o mesmo número do sapato. Então, por isso, como você vai pegar cenários muitas vezes heterogêneos e você homogeneizar essa questão toda. E o planejamento, ele nos norteia, ele nos dá um instrumento que eu falei anteriormente, que é a bússola, porque você sabe o norte para onde você vai. Se não tiver planejamento, você não sabe para que lado seguir. E a parte educacional, nós olhamos muito o ciclo operacional do curso, o curso de 4 anos. É o ciclo operacional de 5 a 5, de 6 a 6, e isso para nós é curto prazo, com a instituição. O nosso ano é 6 meses, cada período semestral, então, cada 6 meses, para nós, reforma-se, se replaneja como se fosse um ano. Então, tem toda essa equipe que nós agradecemos imensamente, o pessoal altamente qualificado, e que nós procuramos capacitá-los cada vez mais para que eles revelem os seus talentos. Eu sempre digo, pode errar, não tenha medo de errar, mas erra rápido, para aprender também o mais rápido possível. E o nosso time tem entendido. Eu digo time, é toda a estrutura da unidade. Então, desde da função tida como mais simples, mas não menos importante, e todos se planejam, o pessoal está estruturado com um grupo de WhatsApp, então as reuniões hoje não precisa se reunir fisicamente, com o WhatsApp já antecipa muito, e é a tecnologia que você está usando também no planejamento para ter decisões mais assertivas, para você procurar errar menos e acertar mais também. Professor, o professor falou aí, né, do nosso planejamento, dessa preocupação, né, em deixar a Unidave bem organizada, e tudo isso é sempre tendo em foco que a Unidave é uma instituição, né, cuja cultura organizacional está muito alinhada com a cultura local e regional. Então, sempre há essa preocupação de nós não nos fecharmos aqui, mas olharmos para o nosso entorno e sabermos que nós somos comunitária e estamos, né, envolvidos por essa cultura regional. É isso? Exatamente. A Unidave foi constituída com o objetivo de se inserir na sociedade, interiorizando, né, o ensino superior, para não ficar na capital, mas, sobretudo, localizada na sua região e contribuir para o desenvolvimento também dessa região. Então, ela faz muito bem isso. Nós nos preocupamos inicialmente com o aspecto econômico, ela vem evoluindo também no aspecto social, no aspecto cultural e também no ambiental. Então, ela vem olhando que uma sociedade ela é formada de diversas culturas, e nós temos aqui bem diversificada a nossa indústria, nossos costumes, a nossa gastronomia, porque aqui nós temos essencialmente imigração europeia, composta principalmente de alemães, italianos, portugueses, poloneses, ucranianos também nós temos aqui na nossa região, em termos de Alto Vale. E a Unidave ela vem procurando se moldar a sua cultura para acompanhar essas tendências de modificações no costumes, entendendo essa diversidade e, sobretudo, procurando ser mais inclusiva com as diversidades, com as adversidades, somente não, mas também as diversidades, para que ela se insira nessa sociedade e ela consiga fazer com que essas pessoas transformem a sociedade que nós vivemos de forma melhor, para viver melhor e propiciar também o bem-estar do nosso querido Alto Vale. O professor citou aí, né, a questão da importância que a Unidave dá, né, a trazer essas pessoas para cá, para que elas possam transformar a sociedade, mas não apenas, mas também se transformarem. Sim. Então, a Unidave também tem como foco promover uma educação transformadora, né, professor Alcir? Trazer toda essa diversidade para cá e que aqui eles encontrem oportunidades também para se transformarem e, a partir daí, transformarem a sociedade. Exatamente. Então, nós temos, né, ela é protagonista, a Unidave, né? E ela sempre foi inovadora. Em todos os tempos, ela procurou estar sempre na frente. Por isso, protagonista, né, das ações que ela executa na sua totalidade.
E nós estamos procurando e fortalecendo muito justamente essa formação transformadora que nós dizemos, é uma formação centro universitário que trabalha com o ensino, com a pesquisa e extensão, entendendo que essa formação é mais ampla, ela é mais robusta e ela atende mais os anseios da sociedade. Estamos procurando, então, que todo o nosso projeto político-pedagógico ele nasça de fora para dentro, das bases, para que ele dê esse retorno à sociedade lá fora. Então, é constituído de fora para dentro, integrando todas as forças econômicas. Quando eu digo setor produtivo, a gente está se referindo à economia como um todo, a indústria, comércio, serviços, as ONGs, as entidades sem fins lucrativos, porque elas estão produzindo, ou estão produzindo bens, ou estão produzindo cultura, né? Ou estão produzindo a parte social, que é o bem-estar. E essa é a formação que nós buscamos. Não é só a formação, então, com as habilidades técnicas, mas as habilidades também emocional, porque, sobretudo, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. E nesse viés que nós temos voltado muito às pessoas, vem um viés de matriz curricular também mais voltado aos problemas socioemocionais. Professor, e para quem não conhece a estrutura organizacional da Unidave, né, é importante mencionar o papel das pró-reitorias. Então, o senhor está à frente, né, mas tem uma equipe de pró-reitores, de administração, de ensino, pesquisa, extensão e inovação, e todos eles também muito atenados às necessidades do mundo contemporâneo, para que a Unidave, né, consiga, né, atingir a sua missão. Exatamente, sem esquecer porque a Unidave, nós estamos reitor, mas nós chamamos de reitoria, então, essa composição do reitor, com a vice-reitor e as pró-reitorias. Então, pela ordem, nós temos a professora Patrícia, que é vice-reitora e também pró-reitor de ensino, que ela tem procurado reformular todas as nossas matrizes, atendendo às necessidades da comunidade, e não somente aquilo que nós gostaríamos de fazer. É encontrar os interesses da comunidade, as necessidades, porque nós contribuímos para o desenvolvimento do Alto Vale. Em todos os cursos, isso é um trabalho imenso, porque cada curso tem uma característica, ela é mais forte num ponto ou no outro, e você comandar tudo isso não é fácil. E nós temos um apoio imenso de todos os nossos coordenadores de cursos, núcleo docentes estruturantes e também dos professores. Então, isso que faz com que seja mais leve a atividade dela, que eu acho que é a mais espinhosa de todas. Nós temos a parte de administração, que o professor Meran, às vezes, até me preocupa, né? Se não vai dar um piripaque nele até, né? Porque eu acho que ele dorme pouco, assim como a gente também, né? Mas está a toda hora, a gente está ligando também, está interligando, porque as obras são muitas, nós temos obras de toda a ordem aqui, e obras grandes. E nós não conseguimos não conseguimos, na verdade, né, executá-las no tempo certo, justamente porque é muita coisa e você envolve muito profissional e muitas empresas, e cada qual com seus problemas também. Então, nós temos um acúmulo de problemas de toda a ordem numa obra. Então, mas ele faz com muita maestria também, ele conduz com os pulsos firmes, isso que é importante, para procurar fazer sempre mais com menos, né? E nós temos um custo de construção bem inferior ao que você observa aí no mercado. E, por último, e não menos importante, o professor Charles faz um papel importantíssimo, que é essa aproximação da universidade com a sociedade como um todo, não só o setor produtivo, como eu falei antes, mas todas as entidades. E hoje nós estamos inseridos, então tem a pesquisa, tem a extensão que você traz para dentro da universidade e a comunidade toda está nos abraçando, entendendo que para ela crescer, para ela ir adiante, para se desenvolver, precisa do conhecimento. E até então existia aquele aspecto do que eu vou ter em trocas. Nós chegava lá, nas empresas mesmo, né, pretendemos fazer isso, mas o que eu ganho com isso? Hoje não é mais assim. Então, a gente vê se ele quer evoluir, ele tem que contribuir também com a pesquisa,
porque não existe pesquisa sem apoio de governo e apoio das empresas para formar essa famosa tríade, né? E hoje há uma aceitação e envolvimento bastante grande da parte empresarial e da sociedade ao reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito há mais de 58 anos aqui. Então, hoje, parece que a Unidave é mais da sociedade do que era antes. Não havia esse entendimento, talvez as pessoas não acreditavam do que ela tinha possibilidade de fazer, de entregar para a comunidade, e hoje nós temos esse reconhecimento. Então, isso que é importante, o amadurecimento de ambos, né? Da sociedade e da universidade, e procurar também ir ao encontro dessas necessidades. Isso, e ter essa equipe, né, competente, né, que faz essa intermediação, e né, o professor e essa equipe assumiram essa segunda gestão com o lema, né, consolidar, inovar e crescer. Então, explica um pouquinho para a gente, professor, como isso se traduz aí na gestão da Unidave, nas perspectivas aí de curto, médio e longo prazo da instituição. Sim, nós temos, então, no Consolidar, nós botamos isso já na gestão anterior, mas ela não se consolida no curto prazo, porque todas as ações precisam ser consolidadas. É como subir uma escada, você sobe um degrau, sentiu firmeza, dá mais um passo para o segundo e assim vai. Então, a inovação, hoje, eu diria que ela não é mais um diferencial, ela é um pré-requisito. Ou você inova ou você sai fora do mercado. E o crescer, porque nós passamos por um período do número de alunos aqui do Alto Vale, por ela ser uma instituição comunitária sem fins lucrativos do Alto Vale, nós achamos que nós perdemos muito alunos. Mas perdemos também por uma consequência da migração que houve da presencialidade para o ensino à distância. Então, nós estamos, quando nós falamos em crescer, reconquistar um perfil que nós estamos planejando, 2030, 2040 e 2050. Isso já é longo prazo. Mas, para chegar lá, primeiro nós temos que encontrar o nosso perfil, o nosso peso e tamanho ideal, para que nós sejamos sempre eficientes e sejamos diferentes, inovadores, e que as nossas entregas sejam de valor. Então, a consolidação passa por esse processo. As entregas são reconhecidas pelo valor e não pelo preço, até porque nós somos comunitárias, sem fins lucrativos, e temos um compromisso muito grande com a sociedade. Estamos atuando em várias frentes para que nós possamos crescer, aumentando o nosso portfólio de produtos, para, num segundo momento, nós buscarmos novas fontes de receitas também, não ficar dependentes somente das mensalidades. Então, a área da saúde ajuda muito com isso, a área das engenharias também ajuda, a área do direito também ajuda, enfim, a área de gestão, todas as áreas que nós atuamos são aquelas que têm maior carência, maior demanda aqui no Alto Vale. Então, nós procuramos consolidar todas essas áreas, agora crescendo a das ciências agrárias também, para que nós atuamos naquilo que é essencial para o desenvolvimento da nossa região. Aumentando o portfólio de produto faz com que você tenha mais alunos e cresça. E aqui eu quero destacar, Rafa, a universidade gratuita. Eu diria assim, aquilo que o governo federal não dá conta, que são as instituições federais, que tem lá um número limitado de vagas, que poucos e que os hipos suficientes dificilmente conseguem estudar lá, né? Porque vem de uma formação não tão adequada para enfrentar vestibular, mas ela atende uma minoria desse universo de alunos. Então, a universidade pública que nós temos, não estou falando de eficiência, todas são eficientes, e referência principalmente às públicas de Santa Catarina. Então, a federal, a UDESC, que são sempre referências, mas a UDESC também, sendo estadual, ela também não dá conta de atender esse número de alunos. E o governador, Jorginho Melo, ele ampliou os recursos do UNEDU, que existia há 20 anos, que veio lá do artigo 170, né? Então, isso foi aperfeiçoado com um volume de recursos para ampliar
a possibilidade desse aluno ir hipossuficiente e frequentar um curso superior que ele deseja fazer, né? Então, ele não precisa sair daqui para um centro maior, havendo esse curso aqui. E tenho certeza absoluta que esse programa, até 2026, ele vai superar todas as ofertas que tem do ensino federal e do ensino estadual gratuito, porque ele acaba se transformando também num ensino oferecido pelo governo do Estado gratuito. Então, deve ter, com as contrapartidas que as universidades oferecem, um crescimento muito grande do número de alunos do Estado, e é um programa inédito, único, ele é referência não só para o nosso Estado. Nós estamos agora recentemente junto com a ABRUC, que é a Associação Brasileira de Universidade Comunitária, agora foi segunda-feira, agora em Brasília, né? E também das comungues do Rio Grande do Sul. E esse pessoal todo está trabalhando para ver se implanta na educação do Sul, que já é referência para as demais regiões do Brasil. Então, se implanta também aquilo que foi implantado em Santa Catarina, que vai dar um salto de qualidade muito grande. Então, o que nós queremos deixar, encerrar, nós temos mais 3 anos de mandato, esperamos, sim, deixar consolidada até lá a parte estrutural toda, a parte de capacitação de nossos docentes, que é fundamental, sem professor com domínio das tecnologias que acompanhe a evolução tecnológica e que se diferencie também, você não consegue ter uma oferta ou entrega superior em termos de qualidade. E então o professor ele é o elemento número 1, e também com as tecnologias, porque elas vão facilitar esse processo do ensino e da aprendizagem do aluno, que é o foco principal. Olhamos, então, o aluno no centro, que é essa formação diferenciada, e isso que faz crescer. Nós olhamos que esse é o diferencial, que mais alunos virão para a Unidade, porque eles acreditam que aqui eles vão estar melhor preparados para enfrentar o dia a dia do hoje e do futuro. Eu digo, estando preparado para hoje, você está preparado para amanhã, que amanhã já é futuro, ontem já é passado. Então, o que nós queremos é estar sempre inovando e acompanhando essas tendências do mercado, esses cenários que vão se vislumbrando dia a dia. O que nós não podemos prever é realmente aquilo que está fora do nosso alcance, essas intempéries todas, né, que a gente tem aqui das enchentes, por exemplo, mas, mesmo assim, nós estamos montando muito planos de contingência para você amenizar esses impactos também. E hoje nós temos somos referências aqui no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, nós pontuamos sempre nosso ranking de avaliação externa entre as melhores do Estado. E isso não é de hoje, o nosso compromisso é muito grande, porque a Unidade sempre foi referência quando começou em administração, o curso de Direito foi referência também no Estado, e assim vieram todos os cursos. Nós estamos ali hoje muito felizes, porque estamos galgando alguns, no ranqueamento, né, alguns conceitos máximos, bastante até, que até muito superaram até a nossa expectativa. Então, isso nos deixa bastante felizes e nos consideramos credenciados e habilitados para crescer, inovar sempre, para se manter na linha de frente de forma diferenciada. E, quando você diz crescer, que você chega no perfil ideal, preparar a Unidade, a partir de 2030, por exemplo, para a perenização dela. Então, a partir de lá, você não vai ter mais um crescimento quando você chega no seu porte ideal. O crescimento será quase que orgânico, acompanhando o crescimento populacional, mas que ela não perca mercado, para que ela mantenha esse mercado que ela conquistou. Não quer dominar o mercado em absoluto, em quantidade, não é isso que nós procuramos, mas nós queremos ter, assim, um porte físico que dê consistência para você estar sempre à frente. Se não no pódio, no primeiro lugar, mas segundo, terceiro, ponteando sempre entre as melhores instituições de ensino superior, com o objetivo dessa formação diferenciada, que isso é que vai fazer com que esse aluno ele entre no mercado como profissional, como executivo
da modalidade que ele optar, mas que ele continue sendo um profissional sempre relevante e ele também vai ser sempre bem-sucedido, vai melhorar a qualidade de vida dele, da sua família e das pessoas de todo o entorno que vem a depender dele. E isso é que é a qualidade de vida. Professor Alcir, e pensando sempre em estar na vanguarda da educação, né, nós temos o nosso colégio, nós temos o ensino superior, nós temos pós-graduações, mas, além disso, né, a Unidave quer que o nosso egresso sempre volte para cá quando ele vê que precisa se atualizar. Então, também está aí no nosso campo de visão, né, oferecer microcertificações, uma formação continuada, para que sempre que ele sinta necessidade, a Unidave, né, venha a esse encontro. Sim, nós precisamos ser, eu diria assim, eternos aprendentes. Para isso, você tem que adotar a metacognição, que é aprender a aprender. Então, todas as profissões requerem isso, porque as inovações, as transformações que ocorrem, elas são muito velozes. E quem não está preparado não acompanha esse ritmo mais. Então, a formação continuada é um dos princípios básicos que nós observamos para nos manter relevantes. Nós, como instituições, o nosso professor, como professor, para poder se manter também, que é uma profissão hoje das mais desafiadoras que existem. Você sabe disso, você também é nossa professora, né? Então, esses desafios você consegue se você está sempre acompanhando, estudando, acompanhando as tendências. Ninguém tem a capacidade de prever o futuro. Só que você pode simular cenários, né? Colocando muitos cenários até diferenciados que nem imaginamos. Então, o planejamento, não existe no planejamento as ideias que surgem para montar esse planejamento, ideia que não seja adequada. Nós respeitamos todas, elas podem estar, às vezes, no momento inoportuno, na hora inoportuna, mas são ideias que devem ser contrabalanceadas, elas devem ser pesadas. Então, no nosso olhar, ele passa pela capacitação continuada, custe o que custar. Pensamos em oferecer microcertificações, manter o nosso egresso precisa entender que isso aqui é dele também, né? Ele é um eterno unidaviano. E que, se ele precisa, não se acanhe. Aqui é o lugar dele vir procurar se atualizar, aprimorar as suas habilidades, tanto técnicas quanto essas habilidades socioemocionais. Então, aqui é a casa, digamos assim, do aprendizado, e nós queremos compartilhar com toda a sociedade. Nessa microcertificação, aquele que não tem o curso superior, queremos oferecer determinados conteúdos com a determinada carga horária que certifica ele, dizendo que ele se habilitou nessas condições, com essas competências e com essas habilidades. Certificar. Se ele já tem um curso superior, que essa certificação, quando é feita na graduação, que ele acumule essa carga horária, vai somando até chegar no volume de uma carga de um MBA, e ele recebe uma certificação do MBA. Então, ele vai estar sempre atualizado com os assuntos, podendo montar uma, duas ou três, daqui a pouco, MBA ou especializações que ele possa fazer. Quer dizer, esse aluno, esse egresso, esse que passou pela Unidave, ele vai ter condições de estar sempre presente e relevante no mercado, que ele vai atuar no mercado profissional. E falando aí em mundo veloz, né, mudanças muito rápidas, é importante a gente frisar que a Unidave também, né, em vista disso, ela investe em plataforma digital, banco de dados, análise de dados, para que ela também possa, né, diante desse mundo aí cheio de desafios, tomar decisões cada vez mais rápidas e assertivas, né, professor? Sim. Nós precisamos chegar igual aos países desenvolvidos, onde há um equilíbrio perfeito entre você conciliar, né, a vida pessoal, né, familiar, com o trabalho. E só você consegue fazer isso quando tem tempo disponível para fazer. O tempo é o capital mais valioso. Então, a tecnologia, nós vamos investir pesado para aquilo que levava 3 horas para fazer, você faz num toque de dedo daqui a pouco. Que o trabalho repetitivo, você não perca tempo, para você deixar esse tempo disponível para uma outra atividade. E, por que não, a atividade familiar, que essas pessoas vão se sentir muito melhor quando conseguir manter esse equilíbrio, que é a essência do bom viver, do bem viver. Então,
nós não dispunha no passado muito investimento em tecnologia. Nós tínhamos assim, não, tá, o computador, o laboratório, mas hoje são salas de aulas que precisam ser diferenciadas, laboratórios também, e toda a inteligência artificial vem aí com o maior desafio. Esse avanço é tão grande que daqui 2 anos, se nós não acompanharmos, não vamos entender mais nada. E como fazer isso? Você tem que, mais uma vez, na vanguarda, procurar protagonizar, mas nós não detemos ainda o conhecimento de como será o amanhã. Por isso, precisa se preparar hoje. Aquilo que está posto não dá de ignorar. Então, nesse momento, nós queremos montar uma plataforma de dados, até para os alunos, Rafa, feliz da escola que consegue ter um contato com a família e conhecer melhor o aluno. Hoje, quando você cresce muito, você não pode, não pessoalmente ter, mas de uma forma idêntica com as tecnologias, você consegue acompanhar os sentimentos da pessoa, do aluno e da família e ter uma integração maior com esse aluno, com a família dele. Então, essa aproximação de conhecer melhor o aluno passa por um banco de dados eficiente, onde você tem os costumes, né, a prática daquela pessoa, e que você acompanha ele quase que para e passa. Deu um clique ali, ligou o celular, opa, está na área, o que eu posso me comunicar com esse aluno? Isso é a aproximação que a universidade pode fazer, que não pode fazer como uma sala de aula, uma escola num lugar pequeno, com a comunidade pequena. Então, nós estamos preparando para chegar a isso. Nós queremos que esse aluno se encante, que ele seja reconhecido, né, pelo mercado profissional e que ele se torne um aliado, um amigo leal da universidade, que ele encontre aqui tudo aquilo que precisa para melhorar a qualidade de vida dele. E a tecnologia, nós entendemos que ela é um instrumento dos mais valiosos que tem para você não perder tempo com coisas que a inteligência artificial pode fazer. Mas a cabeça pensante, análise de dados, estratificar dados, isso é já mais difícil da tecnologia, mas ela está avançando toda, que já uma série de sentimentos ele já percebe na pessoa a tecnologia. Você vê que nós temos leitura da íris, né, não só do digital, quer dizer, ele começou a entender do nosso corpo humano como que funciona. E a gente sabe que ela é mais avançada ainda. E como nós vamos acompanhar isso? Não podemos deixar passar as oportunidades do presente, aquilo que está acontecendo, aquilo que se vislumbra no curto prazo, para que a gente não deixe essa situação também passar em branco, passar batido, como se diz. Então, o nosso foco maior é investimento na base tecnológica, na modificação de ambientes. O aluno pode aprender em qualquer ambiente. Você pode ver que nós pegamos as enchentes e nós falamos do primeiro dia que voltamos. Nós vamos voltar melhor, no primeiro dia que baixar as águas, nós vamos voltar melhores do que nós estávamos fisicamente, né? Nós já temos que superar o emocional, que foi extremamente abalado, né? E assim aconteceu. Você pode olhar hoje no aspecto de segurança, nós estamos assim com a cara bonita, a unidade, né? De todos os lados que você olha, ela está melhor do que estava antes, né? Não vamos desafiar as forças da natureza jamais, né? Mas nós vamos sempre encarar como oportunidade de fazer melhor, de ser melhor também. Então, a tecnologia é a capacitação, não só na tecnologia, para que essa pessoa aprenda a olhar, fazer projeto, olhar um pouco o futuro. Quando ela olha o futuro, ela tem um pensamento crítico para analisar o contexto no todo, para não absorver fake news e dizer que, bom, eu li um monte de livro, mas não extraí nada, eu estou acompanhando jornal e notícia da televisão, sou bem informado. Isso não é verdade, porque tem que haver uma depuração dessas informações todas, justamente por muito fake. E uma instituição, ela passa pela informação científica. Então, os dados precisam ter base, ter fundamento, né? Todo aprendizado, conhecimento sólido, você só adquire
obedecendo as suas bases, os seus ensinamentos básicos, que esses não têm tecnologia que vai modificar, né? Vai modificar como o tronco da árvore, virão novos galhos e novos frutos, é assim. Então, nós somos praticamente uma árvore. Até se você olhar ali na sala dos conselhos, tem lá uma árvore para mostrar a beleza do solo, da raiz que solidifica, né, do tronco, do caule, vem todas. E é isso, uma universidade, um centro universitário que nós somos, ela tem que ter esse olhar, de poder dar condições de produzir bons frutos. E esses frutos passam também aí pelo entorno, pela comunidade e pela integração com o ecossistema de inovação no Alto Vale, né, professor? Falamos de tecnologia, falamos de inteligência artificial. E acho que um dos focos aí da sua gestão também foi essa maior integração, proximidade da Unidave com o ecossistema aqui da região, para que todo mundo, né, possa crescer e expandir e os seus frutos, né, a árvore de todo mundo aí fique estrondosa e frutífera. Verdade, verdade, Rafa. Nós iniciamos isso em 2012, na gestão com o professor Célio, que eu era vice com ele, e o professor Salles, na época, éramos nós três. E nós implantamos o planejamento estratégico lá e o acompanhamento, as ferramentas. Não é só estabelecer metas, mas é superação de metas, é inovar. Então, a Unidave ela se integrou muito forte com a comunidade. E a inovação toda ela passou pelo processo que, no início, eu acho que muita gente pensou que a gente era meio fora da caixa, né? Pensaram, né? Mas diz que é assim, né? O gênio, ele é considerado louco até a ideia dar certo. Quando dá certo, ele passa a ser um gênio. E nós tínhamos que apostar no futuro, nós tínhamos que acreditar. Se lá no passado teve gente que foram capazes de modificar até chegar onde estamos, por que nós não podemos chegar numa situação melhor? Tivemos o apoio, então, houve inovação muito forte, e hoje está muito forte, porque nós criamos também, para a reitoria, acrescentamos, que era a pesquisa, né, a extensão, nós acrescentamos a inovação como um processo contínuo, é um processo de melhoria. E nós avançamos em todas as áreas, assim, Rafa, tudo. Não deixamos passar nada. E o que nós queremos ver se agora nós vamos conseguir fazer com que as pessoas pensem holisticamente, não olhem só para em cima do pé, como a gente diz. Olhe um pouco mais adiante que você verá, crise. Você vai observar no seu olhar, a olho nu mesmo, mais possibilidade, mais oportunidade do que crise. Porque tinha um professor meu muito antigo, lá nos tempos passados, que ele disse assim, crise não existe, né? Ele pegou e passou um traço em cima do S, né? Elimina o S da crise, você tem crie. Então, crie e inove, né? Eu nunca esqueci esses ensinamentos, porque eles são muito bons, eles são motivadores, eles são instigadores, para que você procure a cada dia a crescer nem que seja uma vírgula de aprendizado. E nós temos esse pensamento, isso está enraigando na Unidave, na cabeça das pessoas. Você pode ver que todos criam, o professor cria, por isso a Unidave está onde está. São as pessoas que aqui estão que fazem isso acontecer, não é o reitor. O reitor tem a felicidade de ter, sim, esse time qualificado para irmos em frente, né? Professor Alcírio, durante nossa conversa falamos aí dessa integração com o ecossistema de inovação regional, essa cultura que está ligada ao local, mas a Unidave não deixa também de pensar globalmente e, recentemente, né, nós nos tornamos signatários, né, do movimento ODS Santa Catarina, o que mostra que a Unidave ela está de olho também nas demandas mundiais, né? Ela quer contribuir com o planeta, com o desenvolvimento sustentável. Então, acho que, né, vale a pena a gente, né, mencionar isso também antes de terminarmos a nossa conversa, dessa importância da Unidave, né, ter recebido esse selo de signatária dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030. Sim, essa agenda ela foi estabelecida, né, em 2015 na ONU, na Unesco também, né? Então, com o objetivo desses 17 objetivos traçados, que são macros, e lá dentro tem umas 169, me parece, metas estabelecidas, das quais tem inúmeras que é a educação, mas ela avança toda a fome, combate
todos os aspectos que influenciam na vida do ser humano. E nós começamos já, né, nessa gestão, né, quando iniciamos essa gestão, nós começamos já com compliance. Então, você tem lá o ESG, que é o Environment, que é o ambiental, para ter uma visão diferente de mundo, e tem o S, que é o social, né? E tem o G, que é de governança, que é governança. E o compliance, ele está dentro como uma meta da governança, que nada mais é do que você seguir a lei, seguir a regulamentação e ser transparente. Esse é um compromisso, mas é primordial de uma instituição que nós somos pública. Nós prestamos conta ao Ministério Público e nós precisamos encostar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. E tudo isso nós estamos implantando e aderindo também ao ESG e às ODS, dentro daquelas metas que nós possamos atingir, e a Unidade já fazia muito disso, muita coisa. Então, nós estamos acelerando, estamos incorporando esse tema em todas as nossas matrizes, em todos os cursos, e brevemente nós devemos lançar um curso de ESG, ou desses objetivos de desenvolvimento, né, econômico e social do mundo, para que nós tenhamos, pelo menos, o Alto Vale em uma condição diferente. Então, como nós somos e propiciamos também, estamos juntos para o desenvolvimento do Alto Vale, fazendo o dever de casa, certamente nós chegaremos até primeiro, envolvendo as pessoas. E é isso que a universidade tem o papel de disseminar isso na sociedade, disseminar nas escolas. Nós vamos fazer um trabalho intenso com as escolas públicas estaduais, vamos incorporar as escolas públicas municipais num trabalho muito forte nessa questão toda do ambiente, do social, da qualidade de vida e de governança, como você usar esses recursos de forma adequada. Então, isso passa por um processo de transformação, de aculturamento, que deve vir lá da formação do infantil, senão a gente não consegue alcançar esses objetivos. Isso é uma transformação que acontece na cabeça das pessoas. Às vezes nós dizemos, estamos com enchente, isso, todo mundo dá pitaco aqui. E às vezes deixamos de fazer o mais importante, é a nossa parte na nossa casa, como, por exemplo, não jogar lixo na rua. Aquele lixo vai lá numa boca de lobo, entope tudo e dá uma enxurrada, alaga todo mundo. Fico criticando o poder público. O poder público, sim, ele tem que agir porque nós pagamos para que ele faça, né? Mas nós temos o compromisso também de fazer a nossa parte. Então, esse olhar, ele modifica o conceito da propriedade, do uso bom da propriedade, da maneira com que tu vive, tu consome, né? Da maneira que você faz, da maneira que você sente e percebe as coisas. É uma transformação total. E a gente vê país desenvolvido, mas nós temos muita coisa aqui. Eu tive essa oportunidade de acompanhar alguns países, fui para o Japão, Singapura, recentemente a Finlândia, a Suécia. É um sucesso as políticas que eles têm, mas nós temos muito avanço que lá eles também não têm. Muita coisa boa que pode ser aproveitada. E dentro desse viés, nós estamos procurando internacionalizar, sim, que as boas ações cheguem lá e também venham de lá para cá. Intercâmbio de alunos, que não conseguimos fazer, só estamos mandando alunos, mas queremos trazer alunos de fora para esse compartilhamento que vai abrir as cabeças das pessoas, que isso atinja também professores. Estamos apostando e esse é o caminho. E está todo o pessoal focado, o nosso pessoal está alinhado, ele sabe para onde nós deveremos ir. Isso que é importante. E, sendo assim, vamos trabalhar também no programa de capacitação de professores para que ele ele multiplique isso nas escolas em que ele atua. Aumenta o número de pessoas, aumentam as forças e nós vamos chegar mais rápido
no atingimento dos nossos objetivos. Professor Alcir, nessa conversa aí falamos de tantos aspectos e, na verdade, as ações da Unidave, né, são diárias, então são infinitamente maiores as ações, né, que o senhor já desenvolveu aí à frente da Unidave. São 5 anos como reitor, mas a sua história aqui é longa, né? Professor, coordenador de curso, pró-reitor de administração, vice-reitor e agora à frente da gestão, né? O senhor galgou toda essa caminhada para que soubesse todos os desafios que há, né, dentro de sala de aula, né, na gestão. Qual é o sentimento, então, quase encerrando a nossa conversa, à frente, né, da Unidave em mais um ano, 5º ano como reitor? Como é que o senhor encerra 2024 aqui na Unidave? Assim, a palavra sempre será gratidão, né? Agradecer a Deus na saúde que nós temos, na força para poder executar. E aqui o meu elixir, onde eu me sinto bem, olha, estou em outras atividades pensando 24 horas por dia, porque às vezes nem durmo, ou durmo muito pouco, estou pensando aqui, estou anotando alguma coisa que possa ser feito, porque o tempo urge e não dá para deixar passar. E essa história com a Unidave está no meu coração, que além de eu ter me formado, né, de ser o primeiro reitor egresso, eu também tive a formação da minha esposa depois de um tempo, meus filhos também cursaram aqui na Unidave, né, então eu tenho passagem aqui como aluno já da 6ª turma de administração, né, que nós vamos completar em 2026, quando a Unidave fará 60 anos, nós vamos ter 50 anos de formatura da turma que eu estudei, né? Daqui a mais um ano e meio que vai chegar lá, né? Então, nós vamos reencontrar esse pessoal dentro da comemoração dos 60 anos. Depois, como professor também, saí um tempo e voltei e cheguei ao topo, que diria esse, na condição de reitor, mas procuro fazer que sempre a simplicidade prevaleça, a humildade, despojar do ego, das vaidades, né? Que são os piores males que existem. Quando você pensa em você, egocentrista, não compartilha com as pessoas, não diz assim, somos nós que fazemos e não sou eu que faço. Eu tenho a minha parcela, aquela gota do oceano lá, que ajuda, né, esse equilíbrio, né? Então, eu me sinto assim muito feliz, Rafa, desse cargo que Deus me deu, esse privilégio, me incentivou para que eu sempre pedi sabedoria, inteligência, para que eu sempre encontre os melhores caminhos, peço para que essa luz seja forte para iluminar caminhos de trevas, de dificuldades, e tenho recebido a resposta, porque eu faço todo dia essas minhas orações de manhã, a toda hora, à noite, agradecendo sempre, agradecendo por tudo. E quanto mais você agradece, mais você compartilha e mais você recebe. Então, o mundo de recompensa, né? Então, é assim que a gente tem levado a vida, com muita satisfação e com muito orgulho, no bom sentido, o orgulho de ver que ela está evoluindo. A Unidave, quem viu aqui há 10 anos em cá, vai perceber uma diferença monstra. E essa diferença é em todos os aspectos, não é só em estrutura. É no conhecimento que ela tem evoluído e acompanhado os tempos. Isso que é importante. Por isso, nós já queremos, nesse plano que você colocou ali, né, de consolidar, né, de inovar e de crescer, preparar a Unidave para ela ser perene, vai completar 60 anos logo, que muitos 60 ela possa comemorar também. Mas sempre agradecendo as pessoas, aqueles que estão junto conosco, aqueles que nos antecederam e fizeram nós chegarmos até aqui e que nos dão força agora também para nós darmos mais passos e seguirmos adiante, sempre sem aquelas vaidades, sempre sem o egoísmo e elevando a humildade, que quando nós chegamos a entender a simplicidade, a humildade, nós estamos mais próximos da sabedoria possível. Professor Alcir, e para a gente encerrar, então, esse bate-papo, deixo também a palavra livre para que o professor deixe uma mensagem de final do ano para os nossos colaboradores. Somos em mais de 500 pessoas aqui, né? Entre técnico-administrativos, professores, é muita gente, muitas famílias, né? Envolvidas com a Unidave.
nossos alunos, né? Milhares de alunos, egressos, enfim, instituições parceiras, né? É muita gente, né? Em torno dessa árvore tão estrondosa que é a Unidave. Então, deixa aí para todas essas pessoas uma mensagem aí do reitor da Unidave. Sim, eu quero deixar o nosso agradecimento, o nosso profundo reconhecimento a todos pelos que eles fazem. E essencialmente, os alunos da Unidave, que são a razão dela existir. E nessa formação, nesse processo de troca de conhecimento, os nossos professores que estão na linha de frente, nessa profissão árdua e muitas vezes não é reconhecida, é uma das mais importantes que existe, é a mãe de todas as profissões. Então, agradecer imensamente essa dedicação que nós temos. Você estala o dedo e já tem a resposta do que você precisa numa convocação de olhar. Há esse entendimento muito forte. Nós formamos, eu diria assim, uma família, procuramos um tratamento igual com todos. E assim estamos sendo compreendidos. Então, eu quero agradecer imensamente o nosso corpo técnico e administrativo que dá esse suporte, esse apoio para que as ações sejam aquelas melhores possíveis. Então, não tem palavra, você não consegue reduzir isso a uma palavra só que vai abranger tudo isso. Nós costumamos dizer gratidão. Eu digo gratidão, esperança que nós possamos ter também, né, sempre um futuro melhor. Agradecer e desejar a todos eles que tenham um Natal sempre abençoado e nunca esqueça que é aniversário de Jesus, do menino Jesus, que é de oração, de não pedir, e sim de agradecer a tudo aquilo que a gente conseguiu, né? E desejar que para o ano todos recarreguem, né, as suas energias após o período de férias e venham com esse vigor de sempre, com essa vontade de querer fazer, de criar, inovar, de colaborar e ajudar tanto a instituição quanto as pessoas, desejando então um 2025 que seja bem profícuo a todos. Obrigada, professor Alcir, por vir aqui, né, fazer essa prestação de contas, né? A Unidave faz parte da história do Alto Vale e eu tenho certeza que todo mundo fica feliz em ver em quanto ela é bem gerida e o quanto ela é próspera, né? Então, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho também. Obrigada para você que nos acompanhou em mais um Abstract e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece na melhor instituição de ensino superior do Alto Vale. Até o próximo!